Muito bom dia a todos, estamos iniciando mais um XP Connection, hoje segunda-feira, dia 16 de maio, início da segunda quinzena do mês. A gente vai comentar com vocês as principais informações que nós temos ao longo desse pregão. Vamos comentar com vocês também o nosso posicionamento da carteira da Arena do Investidor e, consequentemente, é isso. A gente vai recomendar os 5 ativos que nós iremos acompanhar essa semana. Para quem é cliente XP, já recebeu aí o relatório com as operações. Então a gente tem aí a semana iniciando de uma certa maneira neutra, tá? A gente teve dados na Ásia, China, com a produção industrial cresceu, tá? Cresceu 6%, porém abaixo das expectativas que o mercado esperava, tá? Vale lembrar que esse é o crescimento de abril perante a março e março perante a fevereiro. A produção industrial da China cresceu 6,8%, então esse daí é um dado que veio abaixo das expectativas do mercado. A gente tem aqui o mercado brasileiro voltado as suas atenções para o cenário político. Vale lembrar que na última quinta-feira o Michel Temer ele assumiu a presidência da República de maneira interina. Então a Dilma Rousseff foi afastada por 180 dias e ele começou a estruturar toda a sua equipe, todos os seus ministérios, principalmente a equipe econômica é o foco dos investidores, que começamos a ter os nomes divulgados na semana passada, e nessa semana a gente vai ter também alguns outros nomes que irão compor a equipe econômica. Dentre eles já foi anunciado o Henrique Meirelles como ministro da Fazenda, e podemos ter aí o anúncio do economista-chefe do Itaú como o presidente do Banco Central. Serão anunciados também serão anunciados o nome do presidente do Banco Central a partir de hoje e também o secretário da Presidência da República, que deve ser anunciado também nos próximos dias. Então, um cenário bastante atento ao ponto político. Vale ressaltar, na semana anterior a gente teve aí a movimentação das commodities também. A Vale fechou em queda na semana, o minério de ferro chegou a cair, ficou em queda de mais de 6% no último pregão, na última semana, e o petróleo WTI, negociado no Texas, teve uma valorização na casa de 3%. A bolsa nessa manhã, ela inicia de uma maneira um pouco positiva, tá? Agitada. O índice Bovespa está trabalhando aí com uma valorização de 0,6% nessa manhã, depois de termos caído aí uma movimentação bem acentuada na última sexta-feira. O dólar futuro também um dia um pouco mais neutro. Então, segunda-feira, conforme nós mencionamos ao longo de todo o pregão na Arena do Investidor, vale ressaltar que com essa troca de governo, essa alternância do poder aqui na presidência, a gente tem aí fundos de investimento, nós temos aí os gestores de fortunas, investidores estrangeiros, enfim, todos os players participantes do mercado de uma certa forma atentos a essa nova equipe econômica. Por quê? Porque dependendo quem for o presidente do Banco Central, quais serão as medidas que o Henrique Meirelles vai tomar agora assumindo aí o Ministério da Fazenda, enfim, como o mercado vai se comportar, teremos ou não teremos uma possível redução da taxa de juros. Foi mencionado também que podemos ter uma antecipação da taxa de juros, da elevação da taxa de juros americana, que está programada somente aí para o final do ano. Então temos algumas incertezas tanto no cenário internacional quanto no cenário local. Então isso deve ter uma atenção redobrada aos investidores. A gente tem que ponderar o tamanho do capital que nós iremos alocar e, consequentemente, ter uma certa cautela nesse mercado. Logicamente que a gente vai ter agora um novo período de transação de ministérios, de poder, novas pessoas irão assumir o comando do país e a gente tem aí até o final, mais 2 anos, aí, 1 ano e meio para poder ter um novo governo tentar colocar o país em um cenário um pouco menos prejudicado. Vale lembrar que o índice de desemprego está muito elevado, a gente tem o crédito para as empresas e para a pessoa física de uma certa maneira um pouco mais restrito devido à elevação do custo para você poder financiar, seja ele um empréstimo pessoal, seja ele um empréstimo sobre créditos para você ter uma empresa para poder aumentar
os seus investimentos, ok? Então, a gente tem alguns cenários ainda que a gente tem que levar em consideração como o governo atual vai se comportar aí nas suas decisões, nas suas aprovações nos próximos dias, nas próximas semanas e nos próximos meses, que consequentemente isso, a gente vai ter o resultado da nossa economia já para alguns anos. Eu vou começar falando aqui com vocês sobre a nossa carteira da Arena, que nós já divulgamos hoje. Então, essa aqui é a nossa carteira da Arena, a gente vai divulgar todas as segundas-feiras aqui toda segunda-feira às 11h40 da manhã aqui na Infomoney, tá? Isso aqui é a divulgação oficial da nossa carteira. A gente dispara para os nossos clientes com um pouco de antecedência, tá certo? Então vamos lá. Então a gente tem aqui um breve resumo da semana. O que nós estamos de olho foi justamente o que a gente acabou de mencionar, que os investidores começam as atenções voltadas para a equipe econômica do Michel Temer, e vamos ficar atentos quais serão os secretários da Fazenda, o secretário da Presidente e o novo presidente do Banco Central. Temos também aqui a China trazendo dados da produção industrial abaixo das expectativas. E tá aqui, então, pessoal, a nossa carteira para essa semana, ok? Nós iremos fazer compras em 4 papéis e venda do índice futuro para poder redear nossa carteira. Então, quais são os papéis que nós iremos nos posicionar? Compra de VI24 a 43,60. O ativo está a 60 centavos de acionar a nossa compra. Lembrando que essa carteira tem início hoje, tá? A partir das 11h30 da manhã, e ela tem validade para o acionamento até na quarta-feira no leilão de fechamento. Então nós iniciamos uma carteira um pouco mais flexível, então nós iremos passar sempre o ativo, o ponto de entrada, a redução, o alvo, stop e a última cotação. Só vai ser acionado, só vai compor a nossa carteira se chegar no preço pré-determinado. Vale lembrar que todos os papéis têm peso igual, tá? Peso de 20%, ou seja, carteira de 50 mil reais, 10 mil reais é para ser alocado em cada ativo, e carteira de 100 mil reais, 20 mil reais para ser alocado em cada ativo. Então, primeiro aqui, VI24, vou começar mostrando a compra para vocês. Tem todo o racional aqui, vou aproveitar aí pelo relatório, tá? Então, VI24, nós estamos iniciando uma compra a R$ 43,60. Então, a gente tem aqui a Vivo, tá, pessoal? Passando por um período de consolidação nas proximidades da média de 21 períodos. E estabeleceu uma resistência importante, uma resistência essa na casa de R$ 43,60, perdão. Então, a gente tem aqui um cenário de consolidação, vale lembrar que temos a formação de um triângulo ascendente, o rompimento dessa estrutura de resistência aqui da casa de 43,60 leva à confirmação de um rompimento de um triângulo ascendente e uma movimentação direcional. Então nós estamos avaliando a compra aqui no R$ 43,60, o stop fica em R$ 41,70 e o alvo final da operação em R$ 48,63. A redução parcial entre 3 e 3,5% a gente reduz parcialmente e ajusta o stop para o ponto de entrada. R$ 45,25 é a nossa redução. MRV já está um pouquinho mais longe de ser acionada, tá? MRV a gente vai poder participar aqui, da MRV na compra também, se porventura romper esse nível de resistência aqui na casa de 12,70, é um papel que segue dentro de um retângulo, dentro de uma consolidação. Se ele voltar a trabalhar no campo positivo e romper esses patamares de preço, a gente vai trabalhar aqui seriam o nível de rompimento desse patamar de resistência, tá certo? 12,70. O stop 11,99, tá? Primeiro alvo aí a região de 13,36 e depois o alvo lá em 14,30. O outro papel que a gente está de olho já há um bom tempo, tá? Rumo Logística, Rumo 3. O papel vem passando por um período também de consolidação, perceba que ele vem subindo de uma maneira bem direcional, ok? Estabeleceu uma resistência prévia aqui na casa de 4,60, perdão. O rompimento desse patamar de preço leva a uma movimentação direcional e o ativo tem espaço para desenvolver alguma movimentação positiva, tá? Então nós estamos recomendando compra em 4,60 de Rumo 3. A gente tem aqui
alta até 4,38 a gente faz uma parcial e 5,30 é o nosso alvo final. O stop está em 4,28. Esses são os principais papéis. Então, para complementar e para finalizar os ativos que nós iremos ficar expostos, lojas americanas, a compra do papel devido ao gráfico semanal. A gente tem aqui uma linha de tendência de alta no gráfico semanal sendo bem traçada, bem interessante. Desculpem, bem interessante. 1, 2, 3, veio pelo quarto toque, me faz um candle de indefinição. A gente está aqui posicionado, deixa eu só avaliar a cotação do papel aqui agora. Lame 4, tá? Tá aqui, pessoal, lojas americanas já está subindo aí 4,89, R$5. Então já está acima aí do nosso ponto, o ativo sobe bem já. A gente recomenda um spread aí de 0,5% em relação à entrada. Então é um papel em que nós iremos seguir comprados para o swing. Então o primeiro que inicia aqui a nossa compra é lojas americanas, já subindo 5%, é o único papel que seguimos posicionados. Tá bom? E para ficar redeado no índice para uma carteira de 100 mil, a gente sugere que o índice futuro você fique vendido em 2 mini contratos. Tá? Então aqui tem toda a descrição da carteira também para caso vocês queiram acompanhar, todo o disclaimer da operação, e esse daqui é o nosso relatório. Vamos só confirmar aqui. Pessoal, só para corroborar aqui, tá? Perdão, o corrigir. Lojas americanas 14,80, a redução eu vou mandar uma errata do relatório, não é 13,40, tá? É 15 reais e 40 centavos. Então, lojas americanas foi errado no relatório. No push, para quem a gente mandou para os clientes da XP para receber no mobile, no XP Pro, já foi com a cotação correta, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui nos ativos que estão próximos do nosso acionamento. Vi24, o ativo no momento, tá trabalhando aqui, aqui. 42,92, não acionou ainda a nossa compra, seguimos com o gatilho em 43. MRV, o papel está um pouquinho longe, então pouco provável que venha acionar hoje, tá? Pouco provável. Rumo Logística, Rumo 3, R$4,60, também não acionou a nossa compra, seguimos aguardando o papel. E Lojas Americanas foi o único que acionou a nossa compra no mercado. O índice futuro está trabalhando agora, deixa eu dar uma olhadinha, 52.770, 1,7 de alta. O mercado já vem trabalhando no campo positivo. Então, Lojas Americanas é o único papel que acionou a nossa compra. Quem tiver interesse de receber essas informações em tempo real ou antes da divulgação aqui na InfoMoney, peço a gentileza de acompanharem a Arena do Investidor. Eu vou aqui dar uma olhada no gráfico com vocês, tá? Vamos fazer uma leitura do índice Bovespa. O índice Bovespa segue dentro de um ponto com bastante atenção que a gente deve ter bastante cuidado, tá? Temos aqui uma linha de tendência de alta passando por esses patamares. O mercado caiu bem na última sexta-feira. Temos que ficar atento se o mercado perder aqui o patamar de 50.800 pontos, perdendo 51 mil pontos. A sinalização não é interessante, o mercado pode ceder bem e desenvolver um pivô de baixa. Então, muita atenção. Eu gostaria de ver o índice trabalhar acima dos patamares de 53.400 pontos. Algum pregão fechando acima de 53.400 pontos seria interessante para a gente poder trabalhar em algum ponto de compra. Vamos dar uma olhada aqui já no dólar futuro, como o dólar futuro iniciou essa manhã. Tá trabalhando 1% de queda. Vale lembrar que nós tivemos 2 pregões de altas consecutivos e o mercado segue aqui hoje em queda. Para quem leva em consideração linhas de tendência, temos uma linha de tendência de baixa. Candlezinho de indefinição. Se ele fechar da maneira que está estruturado, abre espaço para um repique, para retomada no movimento a favor da tendência do viés e buscar o teste de suporte na casa de 3.450. Vale lembrar que são regiões que o Banco Central atuou, 3.500, abaixo de 3.500 é um ponto para você ficar de olho no dólar. Vamos colocar um gráfico um pouco mais curto aqui do dólar. A gente teve aqui um pivôzinho de alta denominado um viés positivo, tá? Um gráfico um pouco mais curto. E caso ele não venha a ceder amanhã
e venha trabalhar acima de 3.552, que é a máxima de hoje, a sinalização é positiva e abrimos espaço para o dólar buscar os patamares aqui de 3.610. Então, muito cuidado na leitura do mercado que seguimos bastante cético. Petrobras é um ativo bem importante para ser acompanhado. Temos uma linha de tendência de alta que passa por esses patamares de preço. Notem que a gente tem 1, 2, 3, quarto toque e uma referência, tá? Então o ativo caiu por 3 dias consecutivos. A gente teve 3 dias consecutivos de queda. Por enquanto me configura um Arame, que é um padrão de reversão de movimento. E caso ele feche dessa maneira e venha romper a máxima de hoje, tá? Vamos supor que o mercado feche a superação de 9,87, ele vem a romper, ele abre espaço para desenvolver esse movimentação de alta, um possível movimento de repique. Primeiro ponto de parada de Petro, 10,50, tá? Claramente a gente também tem que ficar de olho no ponto negativo, que se ele não tiver força, vamos supor, ele fecha dessa maneira, porém não venha trabalhar acima de 9,86, 9,90 e comece a perder aqui 9,40, 9,30, ele vai me configurar um pivô de baixa, vai perder essa linha de tendência de baixa, essa linha de tendência de alta, e a sinalização de alta, o viés de alta acaba perdendo força e a gente pode ter uma mudança de viés do curto prazo, tá? Então muito cuidado com Petrobras. Para complementar aqui, Vale 5, um dos principais papéis também da Bolsa, apesar do minério de ferro ter fechado em queda, tá? As mineradoras fecharam no campo positivo. A gente tem aqui a região de R$12 como uma importante região de suporte em Vale. Eu começo a ficar atento a que ponto? Se Vale começar a ficar neutra hoje, amanhã e quarta-feira começar a perder 12 com intensidade, a Vale tem um cenário para continuar o seu movimento de queda e buscar aqui a região de 10,50, 10,60, tá? Isso se ela ficar lateralizada por alguns dias, ok? O viés de alta um pouco mais longo, porém aqui a gente está demonstrando que o mercado tentou subir hoje 2,15, não está com tanta força. Vale lembrar que Vale já chegou a subir hoje quase 5% e agora sobe 2,2%. Então, ao longo do dia, ao longo dessa manhã, a Vale vem perdendo intensidade, vem perdendo de uma certa maneira a força. Para quem trabalha gráfico intradiário, vamos colocar um gráfico de 15 minutos. O que a Vale demonstra aqui para mim? A Vale me demonstra uma linha de tendência de baixa, na qual denomina um viés de baixa. Eu posso trabalhar um Fibonacci ligando o fundo, que nada mais é do que a mínima de ontem, e com a máxima de hoje. Para quem gosta de trades de correção, deixa eu só incluir aqui indicador, tendência média simples de 21 períodos. Tá? Então notem que a Vale ela trabalha acima da minha média, isso me demonstra um viés de alta, tá? Os preços acima da minha, o preço em relação à minha média significa viés, tá certo? Para mim é viés. Então o viés é de alta devido aos preços estarem acima da minha média, está trabalhando com 2% de alta. Para quem gosta do ativo e quer trabalhar com ativo, atentos à região de 12,25, 12,30. Me configurar um candle comprador nesses patamares de preço, podemos avaliar uma compra no intradiário, esperando esse movimento de alta, esse movimento de positivo. E aí sim, a Vale iniciar aqui um possível pivô, tá? Para ele confirmar o pivô, ele tem que romper 12,70. Então, mas para quem está vendido, muito cuidado, que pode ser um obstáculo de preço, é uma região de consolidação, média de 21 períodos e também retrações de Fibonacci. Tá bom? Dá uma olhada aqui no setor de bancos. Primeiro, Itaú. Itaú em cima de uma movimentação positiva, não muito clara, tá? Eu particularmente não gosto de ver movimentos dessa maneira. Por quê? Porque qual que é a tendência? O viés é de alta. Tendência, ó, o mercado cruza abaixo da minha média de 21, cruza acima, cruza feia na média, sobe, cruza abaixo, cruza acima e volta abaixo. Quando o mercado começa a trabalhar tanto acima quanto abaixo, acima e abaixo da minha média de 21, para mim não tem uma tendência clara, não tem uma tendência direcional, não é que não é uma tendência direcional, para mim é o nível de atenção que eu devo ter. Tá? Eu devo ter por causa de que, se ele fosse trabalhar somente acima da minha média, o viés seria interessante no campo positivo. Agora ele está trabalhando como? Abaixo e acima, significa indefinição de movimento. Porém, o que eu vejo aqui? Itaú fecha da maneira que está estruturado, eu vou marcar máxima e vou marcar mínima. Rompendo máxima de hoje em 31,75, próximo ponto de parada do papel fica em 33,5. Perdendo a mínima de hoje, a mínima de sexta-feira em R$31, atento que ela vai abrir espaço para uma queda e abre espaço para buscar R$31 para buscar R$30. Banco do Brasil.
Banco do Brasil também cruza abaixo e cruza acima a minha média de 21, tem uma tendência de indefinição, perdão, um viés mais longo de alta, porém a estrutura de alta não está muito claro, o que deixa uma sinalização aqui de cuidado, tá? Eu não gosto quando o ativo trabalha cruzando a minha média. Então vale levar em consideração que Banco do Brasil, ele está trabalhando pelo seu quarto dia consecutivo de queda, tivemos um baita engolfo de baixa e também estamos em cima de uma região. Tá? A região essa qual? Região de R$ 18,85, que é a fronteira de um gap, que é nada mais do que a linha de tendência de alta que passa por esses movimentos. Tá? Se perder esse patamar, eu vou poder buscar aqui a região de R$ 17,55. Chegando nesses patamares de preço, eu posso avaliar aí perder o R$ 18,90, próximo ponto de parada R$ 17,60. E eu gostaria de ficar de olho num gráfico um pouco mais curto, um gráfico de 60 minutos, tá? Para tentar pegar alguma compra. E eu ainda sigo positivo com o mercado, tá? Logicamente com um nível de atenção redobrado. Eu ficaria de olho aqui na superação de R$ 19,70 pelo gráfico de 60, esperando um possível pivô, trabalhando acima da minha média. Para quem tem um perfil um pouquinho mais cauteloso, R$ 19,80 seria um ponto para trabalhar uma compra aí em Banco do Brasil. Tá? E BBDC4 é o outro ativo que temos aí, um ponto de atenção. Na Bradesco é o que trabalha de uma maneira um pouco mais forte, tá? Perceba que ele fica pouco tempo abaixo da minha média e eu tenho aqui uma sinalização positiva para Banco Bradesco. Eu tomo um pouco de cuidado com vendas devido à minha média de 21 tá por aqui. Deixa eu dar uma olhada no intradiário. Tá? Intradiário eu poderia até monitorar se eventualmente hoje ele ficar neutro, eu poderia avaliar aqui alguma compra na superação de R$ 26,56. Então essa daqui foi a nossa visão da área de análise da XP Investimentos. A gente divulgou então para vocês hoje a nossa carteira, só alguns pontos que a gente tem que ficar de olho, tá? Quem tiver interesse de acompanhar a carteira da Arena na íntegra, a gente convida a conhecer a Arena do Investidor. A gente fica online de segunda a sexta-feira, das 9 às 5 da tarde. E na sala 4, controle de operações, tem todos os papéis que estão na carteira em tempo real. Tá certo? Qualquer dúvida, nós ficamos à disposição. Obrigado pela sua companhia. Desejo uma excelente semana. Cuidado, cautela, atento ainda ao noticiário político. E agora, pessoal, depois de definido quem é o novo presidente, quem é o presidente da República devido ao afastamento da Dilma Rousseff, os investidores começam a ter uma atenção voltada para o cenário internacional, agenda econômica e também preço das commodities, tanto do minério quanto do petróleo. Então, muito cuidado e atenção. Bom início de semana a todos e aí até a próxima oportunidade.